Oi, gente, eu sabia. E eu sou o Flecha e hoje a gente vai falar sobre por que acreditamos que não temos sucesso. Eu quero começar trazendo para vocês que muitas vezes a gente pensa que tem algo errado de fato com a gente. Só que a gente tem o hábito, o costume, a crença, o que você quiser chamar, de enxergar somente o nosso próprio mundo. Então a gente só consegue enxergar o que está dentro da nossa capacidade, nosso campo de visão, dentro do nosso campo principalmente de conhecimento. Então, eu estava me questionando essa semana e eu até mandei uma mensagem para ela que ela estava na academia. Eu falei, amor, eu tô aqui num looping que eu não consigo aceitar que eu não sou milionário ainda. Isso não tem a ver com eu não ter conseguido fazer o dinheiro. É porque eu fiz muito dinheiro e não fiquei com esse dinheiro. E aí a gente conversou, enfim, chegou a algumas conclusões. E aí essa semana a gente viu um vídeo falando sobre muitas pessoas no digital que passaram exatamente por essa situação e não ficaram com dinheiro e gastaram tudo. E a gente entra na questão da performance, mas eu não vou aprofundar nessa parte. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Pela ideia de que a gente enxerga o nosso próprio mundo. Então a gente acha que não está tendo sucesso, que a gente não está tendo progresso, e aí é o que eu chamo da síndrome do alecrim dourado, né? Que a gente só acha que acontece com a gente. Então fui só eu que fiz e não consegui ficar com o dinheiro, com todo o dinheiro, né? Retive algum valor, sim, construí patrimônio, mas não fiquei milionário ainda. Então a gente enxerga pela nossa própria lupa. E é bom a gente trazer dentro de enxergar pela nossa própria lupa a questão da raiva e da vergonha que a gente sente de repetir o mesmo padrão, só que a gente Sim. não compreende como que esse padrão está funcionando na sua vida. Porque muitas vezes a gente, por falta de conhecimento dessa máquina maravilhosa que é o nosso cérebro, a gente não consegue parar de repetir os ciclos. Sendo que existe um manual muito evidente que faz com que a gente aprenda a lidar com o nosso cérebro e, consequentemente, aprenda a ter resultados diferentes. Então, por exemplo, imagina que se eu e Felipe a gente não soubesse dessa técnica, dessa neutralização de memórias que é sobre reprogramar a tua origem, de entender de fato que o que teu cérebro achou que era familiar e seguro não é o que você precisa levar para sua vida. Então, se a gente não tivesse essa técnica, se a gente não tivesse essa estrutura mental, a gente ficaria muitas vezes patinando, querendo encontrar 1 milhão, querendo ter o negócio, querendo fazer diferente, mas a gente ficaria por 10, 20, 30 anos nessa mesma história. Só que quando a gente entende que a gente está rompendo um padrão familiar, ou seja, a gente olha para histórias dos nossos pais, família, e a gente não vê quase nenhum milionário. Na minha família eu até tenho alguns que gato pingado, Não tem ninguém. mas não tem de fato uma referência que construiu aquela base. E diante de eu escuto que dinheiro só traz mal, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não dá em árvore, que tem que se esforçar muito para ter dinheiro, eu penso que o dinheiro ele é o nosso inimigo. E assim acontece para todas as áreas da nossa vida. Se, por exemplo, eu cresci em algum lugar que a pessoa, a mãe, né, quem criou, não teve relacionamento, não teve boas histórias dentro de um relacionamento, eu vou ter uma tendência a achar que homem não presta, a achar que é isso, a achar que é aquilo outro. Eu trago dentro do meu GPS mental o que de fato é familiar para mim. Então, quando a gente aprende que dá sim, que a memória, que essas informações elas são maleáveis e eu neutralizo e reprogramo aquilo, eu passo a ter mais resultado na minha vida. Porque eu passo a ver o sucesso como outra coisa. E aí um ponto importante que trouxe em relação a referências é também entender o contexto das referências. Então, como o teu familiar ficou milionário é diferente de como a gente vai ficar. Exatamente. Então, a gente pode pegar aquela referência, mas junto com aquela referência ela vai vir as crenças. Exato. Isso é uma coisa que é um conceito de um... Não lembro se ele é filósofo, se ele é sociólogo, René Girard, que ele fala da teoria do mimetismo, que a gente imita as outras pessoas. E com isso, quando a gente está falando de imitar outras pessoas, a gente acaba entrando no lugar de comparação. E aí é aquele
eu digo que o clichê ele é clichê porque ele funciona, né? A gente olha para o palco e não olha para o bastidor. Então, muitas das coisas que vocês veem também não é real. Vocês acreditam que o sucesso da pessoa, desculpa, é de fato o que você está enxergando, só que a gente precisa redefinir também o que é sucesso. Eu acho que até o início do vídeo ele poderia ter sido de fato, né? Por que você sente que não tem sucesso? Porque talvez você não saiba nem o que é sucesso. Você Da não mesma maneira que a gente sabe. sabe, a gente falou num vídeo que a gente gravou, você não sabe talvez o que é amar. Você talvez não sabe o que é sucesso. Talvez você não saiba o que é ser feliz. Talvez você não saiba nada das coisas. E isso me vem porque hoje eu estou num momento da minha vida onde eu estou cada vez mais apaixonado por aprender e me arrependo muito de ter parado em determinado momento de estudar. E quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei absolutamente nada das coisas. Isso me coloca num lugar de entender que eu não sei o que eu estou fazendo em relação... Pode falar. Ah, tá. Eu não sei, talvez, sobre o que de fato é sucesso. E quando a gente mudou e entendeu e redefiniu as coisas, a gente alinhou o nosso GPS mental para entender de fato o que é sucesso pra gente, as coisas começaram a mudar na nossa vida. Exatamente. Então, dentro desse cenário de comparação, de comparar bastidor com palco, é importante cada vez mais alterar a percepção que vocês querem ter do que é sucesso. Porque o sucesso muitas vezes ligado à ostentação, ligado à ausência, ligado à esposa troféu, ligado a extremismos, ligado às coisas, eles acabam tirando tua paz mental, tirando a tua saúde mental, tirando o teu bem-estar. Hoje, a gente considera que se a gente precisasse viver o mesmo dia 1000 vezes, a vida inteira, como se fosse um castigo, a gente estaria incrivelmente bem. Por quê? Depois de muito lapidar, depois de muitas crenças quebradas, depois de muito decidir, porque a gente poderia sim decidir, a gente quer morar numa casona, sei lá, viajar muito, enfim, a gente poderia decidir todas essas coisas que vêm carregadas de muito trabalho, de muita ausência, de muitos sacrifícios, mas a gente não quis. Hoje a gente olha para nossa vida, a gente está 100% satisfeito com a nossa vida, a gente está 100% satisfeito com todas as áreas da nossa vida e a gente, de quebra, a gente entende que o sucesso ele vai vir de um amontoado de causas diárias que a gente está fazendo nessa vida aqui. Então, a gente olha, a gente está construindo, a gente ama essa construção. E em algum momento, por muitas vezes, a gente fazer a mesma coisa do que a gente decidiu e planejou lá atrás, a gente vai ter outras consequências em relação ao que a gente atribui como sucesso. No caso, já vivemos o nosso sucesso, mas existem outros pontos que vão acabar acontecendo conforme a gente vai atribuindo isso diariamente, um passo de cada vez, sem perder o bem-estar. Uma das coisas que me fez tomar a decisão de sair do marketing, que era a área onde eu estava trabalhando, para a gente trabalhar junto, para a gente vir para essa parte mais de relacionamento, de autodesenvolvimento, foi entender uma coisa que se fala muito sobre liberdade, né? Ser livre, ser livre, ser livre. Sartre, que é um sociólogo, filósofo francês, ele fala que o preço da liberdade é angústia. E quando a gente analisa esse contexto, o preço da liberdade é angústia, quando a gente vai de maneira mais profunda pensar nisso, é que para cada ação que você toma na sua vida, existe uma consequência. E tudo que você faz na sua vida, você paga não com dinheiro, você paga com tempo. E isso é uma reflexão quando você para e você entende, você para e olha, não, só um pouquinho, a gente só está olhando para um lugar da vida. E aí é uma coisa que ela fala até de você pegar o vídeo da sua vida em 30 segundos. Como que é a sua vida perfeita em 30 segundos? Eu já vivo essa vida em 30 segundos. E hoje todas as coisas que eu busco são coisas imateriais. São coisas intangíveis. Lógico, a gente tem desejos, sim, mas se vier, veio, se não vier, não veio. Isso não é o que move a gente. O que move a gente, e falo por nós, porque existe um alinhamento nessa questão, são as coisas imateriais, são as formações que a gente quer fazer, é o reconhecimento que a gente busca dentro do nosso trabalho,
os números que a gente quer alcançar aqui dentro de impacto, de relevância. De pessoas, de pessoas de fato. Então a gente quer ter aqui, por exemplo, em um ano a gente não falou sobre isso ainda, mas só a título de exemplo, a gente quer chegar no final do ano com 100 mil inscritos aqui no YouTube. A gente não está falando de quanto de venda a gente vai fazer, a gente não está falando de quanto de faturamento a gente vai fazer, porque isso é um desdobramento do nosso trabalho. E quando a gente para e pensa, né, sobre como que a gente chega nesse lugar, é porque a gente acredita de fato que o conhecimento é o que liberta de fato. A gente foca no que é intangível, no que não vai ficar obsoleto, porque foi através dos livros, tanto eu quanto ela, que foi onde nossa vida mudou de fato. E a gente não sabia, né, amor? Desculpa te interromper, mas só pra pegar esse gancho. Claro. A gente não sabia o que ia trazer de benefício ao certo, mas a gente sabia que ia levar a gente pra algum lugar. E às vezes você tá achando que, eu não vou parar de ler, eu vou parar... É que você não tem a mesma visão de que talvez a gente tenha, porque os livros pra gente, eles nos trouxeram benefícios, a gente enxergou isso desde o início. Talvez você esteja inserida em um meio, uma família, enfim, que não enxerga esses benefícios que você está adquirindo, que você está tendo, esse conhecimento. Mas mesmo que você não veja, mesmo que não seja importante, você está mudando, confie. E aí, eu lembro de quando eu comecei a me desenvolver ainda barbeiro em 2019, eu lembro de um caso de um colega de barbearia onde ele falou assim pra mim: cara, tu lê e tua vida não muda absolutamente nada, tu tá no mesmo lugar. E de fato parecia que eu tava no mesmo lugar. Só que eu não tava no mesmo lugar. A minha mente já tava alçando lugares, só que o que é primeiro dentro, depois primeiro fora. Dentro, depois fora. E aí, eu quero trazer um caso de que quando eu mudei de vida de fato, eu lembro que ele falou uma coisa pra mim, que foi: cara, tu só tem teus livros, eu tenho um carro. Eu lembro que ele falou isso pra mim. Eu acredito que ele falou isso. Ele falou: cara, tu só tá lendo aí, tu não tem nem carro, tu não tem nada, e eu tenho um carro. Eu lembro que ele tinha um carro. Ele tinha um carro que devia valer, sei lá, uns 20 mil reais na época, assim. Isso 2019, faz 6 anos. E muita gente usa a raiva como combustível para provar para as outras pessoas. E eu nunca tive essa intenção de provar algo para alguém, porque eu não estava ali fazendo aquele movimento porque eu queria provar para alguém aquilo ali, eu estava fazendo porque fazia sentido para mim. Eu queria, não digo nem mudar a minha realidade, porque nem era algo que eu concebia de fato. Era sobre até um vídeo que eu gravei no Instagram esses dias, que foi sobre gostar de aprender a aprender, de ter prazer em aprender de fato. Isso o Clóvis de Barros trouxe uma vez num vídeo que eu adorei. Clóvis, vai lá, tira férias para ir pra praia, não fazer nada. Como assim não fazer nada? Para ele não faz sentido não fazer nada. O prazer dele está em aprender e ensinar. Quando você toma gosto disso, você não quer se provar para fazer para os outros. Então, eu fico na reflexão sempre, às vezes me vem na cabeça esse penso, caramba, hoje eu tenho um relógio que é o preço do carro do cara. Mas eu vou lá esfregar na... Não, isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente na minha vida. Então, quando você entende de fato, de definir o que é sucesso para você, quando você olha para sua vida, tipo, nossa, hoje eu olho, a gente mora num condomínio que é praticamente um resort, a gente tem um relacionamento incrível, a gente trabalha com algo que a gente ama, a gente tem um filho saudável, incrível, a gente tem rede de apoio, a gente está construindo o nosso patrimônio. A gente se sente inteligente, se sente autoconfiante, se sente construindo uma coisa sólida entre nós, para nós e além de nós. Nossa, então isso vale muito, né? Vale muito mais do que o sucesso de ter. A gente está construindo o ser. E um ponto importante, acho que para a gente fechar aqui o vídeo, poderia dizer, a nossa definição de sucesso, se a gente pudesse talvez trazer em uma palavra, seria presença. Presença. Exatamente. A gente faz no nosso ritmo sem deixar passar nada. A gente vai ter memórias com nossos filhos, com o nosso filho atual, né? Mas a gente está planejando o próximo. A gente vai ter memórias juntos com a nossa família. A gente e é isso que importa, esse é o nosso presença. sucesso. Esse é o nosso sucesso. Então, eu já tive momentos que eu fiz muito mais dinheiro, mas todas as outras áreas da minha vida eram ruins. A minha definição de sucesso era o quanto eu tinha de dinheiro.
Ponto. Não importava relacionamento, não importava presença, não importava tempo de qualidade, não importava nada. Sorte que eu entrei na vida dele e coloquei na linha, gente. É isso. Presença, tanto que a gente vai terminar de gravar aqui e depois a gente vai pra praia e depois a gente vai ver o que a gente vai fazer, se a gente vai sair ou se não vai sair. Sim. Beijo. Valeu. Tchau.